Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, nessa hora. O versículo que nós vamos ler é o versículo 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Amém? Pai, estamos aqui porque estamos desejosos de ouvir a Tua voz de uma forma tão plena nessa manhã. E liberamos todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, para Te adorar intensamente e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para esse dia. Queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas como aqueles que estão nesse lugar com um propósito. E o nosso propósito é ser plenos, ser cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, se expresse para o Senhor. Amém. Procure o seu assento nessa hora. Acabamos de ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, versículo 2 a 4. E a ministração desse dia o Senhor está trazendo para as nossas vidas. Isso é incontestável. Você pode falar comigo? Isso é incontestável. Incontestável, amém? Isso é incontestável. Esse é o tema dessa ministração. Está falando sobre as provas infalíveis que existem a respeito de Jesus. Se tivéssemos agora, sabe, um tribunal, vamos supor, um tribunal universal. E esse tribunal, nós sabemos que lá existe investigação, tem inquérito, né? Acontece tudo isso para comprovar algo. Então, nesse momento, se estivéssemos diante de um tribunal universal e lá tivesse esse inquérito de investigação, pode ter certeza que a ressurreição de Jesus, eles encontrariam provas suficientes, incontestáveis, infalíveis, para declarar que Jesus, a morte e ressurreição, é um fato histórico, verídico. Amém? A morte e a ressurreição de Jesus é um fato histórico e verídico. Se tivesse diante desse tribunal universal, teria provas suficientes, teria verdades inquestionáveis para isso. E nessa manhã eu quero falar para você sobre essa mensagem. Isso é incontestável. O que é que nós podemos dizer que é incontestável? É algo que se comprova, que se garante, que não há sombra de dúvida. Incontestável é algo verdadeiro, comprovado. Assim, duas verdades eu quero hoje compartilhar contigo. A primeira verdade incontestável é: Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Esta é a primeira verdade incontestável. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Todos sabemos que Jesus, ele morreu. E quando Jesus morreu, ele foi levado para um túmulo que ninguém ainda tinha usado. E lá se colocou uma pedra muito grande. E na frente daquela porta, aquela pedra, existia proteção de soldados o tempo todo. Porque diziam, precisa ficar os soldados ali protegendo, para que daqui a pouco o povo dele não venha tirar o corpo e vinha depois dizer que ele ressuscitou. Eles já tinham receios disso acontecer.
Mas sabe por que eles tinham receio disso acontecer? Daqui a pouco você vai entender na segunda verdade. Mas nessa primeira verdade, Jesus não está morto, ele ressuscitou. E naquele momento que Jesus estava lá dentro daquele local, que era um local que ninguém nunca tinha usado, ali Jesus foi sepultado. Só que diz que ainda que tiveram soldados à frente protegendo de dia e de noite o tempo todo, chegou um momento que Maria Madalena e a outra Maria foi até a porta para poder ver o mestre, o corpo do mestre. E quando ela chegou lá, o que ela encontrou? O túmulo vazio. O túmulo vazio, ele é uma das evidências que Jesus não estava morto, que naquele dia quando elas chegaram, Jesus não estava morto, mas Jesus já tinha ressuscitado. Mas alguém pode perguntar nessa hora, não estava o corpo lá, mas será que eles não roubaram o corpo? Será que não esconderam o corpo dele? Poderia, sabe, para os céticos, para aqueles que não acreditam, para aqueles que duvidam, para aqueles que vivem na sua ótica humana, natural, para aqueles que não entendem as coisas dos céus. E poderia sim alguém perguntar, será que eles não vieram aqui e pegaram o corpo dele e levaram e esconderam para criar uma ideia que ele ressuscitou? Só que, diga comigo, Jesus é incontestável. Jesus é incontestável. Jesus já sabendo, porque ele sabe de tudo, não é verdade? Ele já sabendo que poderiam questionar e dizer, possa ser que pegaram o corpo e levaram, roubaram, esconderam. Só que Jesus, ele é incontestável. E nós acabamos de ler em Atos capítulo 1, especificamente no versículo 3. Você consegue entender que Jesus, ele comprova a sua ressurreição aparecendo. Como alguém que foi roubado o corpo, morto, aparece vivinho, falando, se comunicando e dizendo para ela, para Maria, não temas, não se assuste, não fique com medo, vá, avise aos outros que eles se dirijam, porque lá eu estarei daqui a alguns dias e vou me encontrar com eles também. Então você está vendo, eu não estou morto, eu ressuscitei, e eles também verão que eu não estou mais morto, eu ressuscitei, e daqui a uns dias todas as gerações ouvirão de um Jesus incontestável, que ele não está morto, mas que ele ressuscitou. Hoje é um dia de muita alegria. Nós estamos, servindo a um Jesus, a um Deus super poderoso. Na ficção a gente vê, nos filmes e ficamos impactados, né? Com os poderes que eles têm de fazer, de jogar quantos quilômetros, pá, e aparecer vivo. De parecer que morreu e daqui a pouco está vivo. Tudo isso é desejo de ser como Jesus. Tudo isso é desejo de ter poderes que só tem Jesus. Você parou já para notar que as religiões são muitas. Essas religiões, elas têm lá os seus mestres, aqueles a quem eles servem, a quem eles adoram. E essas pessoas, elas passaram pela morte. E essas pessoas, muitas vezes, vieram surgir as religiões após a morte deles. Mas nós não estamos falando de uma religião. Nós estamos falando de algo supremo, algo maior que isso. Nós estamos falando de algo incontestável, de Jesus. E Jesus, ele não se resumiu como as outras religiões. Jesus, ele, antes mesmo de morrer, já existia a sua história. E depois da sua morte, a sua história continua. E Jesus é o
Jairo precisou de alguém para ressuscitar. Grandes homens de Deus têm poder que o Senhor deu para até mesmo ressuscitar mortos. Mas quem teve poder dele mesmo se ressuscitar, a não ser Jesus de Nazaré? É incontestável. A morte não podia o prender. A morte não podia o paralisar. E você e eu temos uma honra privilegiada de estarmos diante todos os dias do Deus Todo-Poderoso, que nem a morte o venceu, que nem a morte o deteu, e que depois da morte ele ressuscitou. Então não tem como dizer, Jesus morreu, mas não ressuscitou. Porque temos aqui de uma forma incontestável. Você lendo a Bíblia como acabamos de ler, Atos 1, versículo 3, que fala, ao qual também, depois de ter padecido, se apresentou como vivo. Olhe você na Bíblia, olhe você comigo. Depois de ter padecido, depois de ter sofrido, depois de ter morrido, se apresentou como vivo. Ou seja, se apresentou ressuscitado. Com muitas provas infalíveis. Ele foi visto durante um período, sabe de quanto tempo? 40 dias. Queridos, olha aqui, interessantíssimo. Jesus, se ele apresentasse só uma vez, sabe? Depois que ele morreu, já era suficiente para dizer que ele ressuscitou, sim ou não? Sim. Mas Jesus, ele é tão além do que o homem pode imaginar, além do que o homem pode esperar, além do que o homem pode necessitar, que esse Jesus, ele é tão incontestável, que ele mostrou claramente, eu não vou me apresentar só uma vez não, eu vou me apresentar uma vez a Maria, eu vou me apresentar depois aos meus discípulos, eu vou me apresentar a Tomé, que faltou bem no dia da reunião principal. Você entende aí como é importante você estar nos momentos, sabe, de conexão com as ordens que Deus dá? Está entendendo? Queridos, Maria chegou falando, olha, o mestre disse, eu encontrei ele ressuscitou. E ele disse que daqui a alguns dias ele vai se encontrar conosco, com vocês. Só que naquele dia, mesmo sabendo que era dia de se encontrar com Jesus, onde é que Tomé estava? Não sei. Nem você, sabe? Eu só sei que ele não estava presente aonde devia estar. E eu quero te dar aqui a primeira chave dessa manhã. Esteja sempre presente no lugar da direção que Jesus ordena na tua vida. Quem está sempre na direção que Jesus ordena, vai experimentar de viver e vivenciar, experimentar ver milagres que ninguém nunca viu. Que outros não entenderão. Porque naquele dia que Jesus chegou ali, em Atos 1, naquele momento Tomé não estava. Aí Tomé não viu. Qual é a consequência de Tomé? Não acreditar que Jesus ressuscitou. Só que Jesus, diga comigo, só que Jesus é incontestável. Amém? Não tem ciência, não tem sabedoria humana que consiga contestar a Jesus, as obras da mão de Jesus e tudo que Jesus faz. Não tem como. E você consegue ver isso, que não tem como contestar. Por quê? Porque logo depois, quando eles estão lá reunidos de novo, com a porta fechada, Jesus entra naquela casa e Jesus olha para Tomé. Sabe, naquele momento Jesus olha, Jesus vê Tomé e Jesus diz para ele naquela hora: olha aqui, ó, as mãos, os cravos, os furos, que você dizia que não ia acreditar, que só acreditaria se colocasse o dedo, que você não estava imaginando que depois da morte ainda tinha outro capítulo, e que este capítulo era a ressurreição. E naquela hora, sabe, eu entendo que Tomé se converteu.
Porque Tomé, naquele mesmo momento, Tomé, ele fala: mestre, Senhor. E Jesus disse: me chama de Senhor porque agora está vendo. Mas enquanto você não tinha visto, você ouvia falar da ressurreição, você ouvia falar de mim, você não cria. Então, para os céticos, Jesus prova com provas infalíveis. Para os que crê, Jesus prova com a crença por meio da fé. Para os céticos ou para os que crê, sempre terão provas infalíveis, incontestáveis, que Jesus morreu e Ele ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. E quando nós falamos que Jesus não está morto, que Jesus ressuscitou, estamos dizendo: Jesus continua o Todo-Poderoso para ressuscitar qualquer área que estiver paralisada, morta, doentia, nem qualquer vida. Não há situação que paralise Jesus. Diga: não há situação que paralise Jesus. Esta é a primeira verdade. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Tem pessoas que já sofreram ataque na sua mente em algum momento e pensou assim: será que essa história é de verdade mesmo? Será que isso tudo não é uma enganação? Será que isso é isso mesmo? Eu quero te encorajar. Creia na verdade que Jesus é. Creia na verdade que Jesus não está mais morto, que Jesus morreu sim, mas que Jesus ressuscitou. Porque o túmulo ficou vazio, os restos mortais não foram roubados. O único que não precisou de alguém para o ressuscitar foi Jesus. Porque Jesus, Ele venceu para todo sempre a morte. Porque Jesus, Ele é a ressurreição. E nós podemos contar com a própria ressurreição ao nosso favor. E a segunda verdade declare comigo: tudo que Jesus fala, acontece. Qual é a segunda verdade? Tudo que Jesus fala, acontece. Sim ou não? Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. É uma verdade incontestável. Ele provou o tempo todo isso. E Jesus, tudo que Ele fala, acontece. É outra verdade incontestável. Quer ver? Vamos lembrar um pouco. Jesus, quando Ele estava na sua passagem na terra, esse Jesus, Ele já falava que Ele ia ser traído, sim ou não? Ele já falava, nesse momento, quando Ele estava na terra, que Ele iria ser entregue, que Ele iria morrer, que Ele iria ressuscitar, sim ou não? Sim. Ao ponto que eu respondo agora aquilo que eu comecei no primeiro. Que quando Jesus morreu, aumentaram a guarda, reforçaram, porque eles falavam assim: é bom ficar lá alguém, para depois eles não falarem que Jesus ressuscitou e piorar a nossa situação, porque ele já vivia dizendo anteriormente que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Então tudo que Jesus fala acontece. A ressurreição não foi surpresa para aqueles que ouviram antes a história, que Jesus já dizia que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Tudo que Jesus fala, acontece. Fale: tudo que Jesus fala, acontece. Tudo. Jesus tem um compromisso com a sua palavra. Jesus tem compromisso com a sua palavra. Jesus, Ele pode até não ter compromisso com a minha palavra, se for uma palavra humana, se for uma palavra do meu querer humano, para o meu benefício próprio. Mas o Senhor Jesus, Ele tem compromisso com a sua palavra. E a palavra de Jesus, ela é uma palavra que não volta vazia. Ela é uma palavra que vai ter êxito. Ela é uma palavra que pode passar tempo, estações, mas nunca ela vai ficar para trás. Ela permanece para todo sempre. Porque Jesus tem compromisso com a sua palavra. E tudo que Jesus falou para você ao seu respeito, tudo que Jesus tem prometido para a igreja, tudo que Jesus tem prometido para
nós, é certo que não passará esta palavra até ela se cumprir. Amém? Jesus tem compromisso com a sua palavra. Se Jesus falou, está dito. Fale comigo, se Jesus falou, está dito. Olhe para o seu irmão e diga para ele: confie na palavra de Jesus. Quer ver outra evidência que tudo que Jesus fala acontece? Vamos aqui a outra evidência. Na missão de Jesus na terra, além dele falar que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar o terceiro dia, você lembra que Jesus chegou para Pedro e falou para Pedro que Pedro iria negar ele? Sim ou não? Participa, meu povo. Pedro iria negar. E Pedro disse o quê? Não, Senhor. E o que foi que aconteceu? Após algum tempo, Pedro negou. Você lembra que Jesus, ali com seus discípulos, falou assim: um entre vós que come, que coloca a mão no prato, esse há de me trair e me entregar para ser morto. Isso aconteceu, sim ou não? Jesus não falou depois que Judas entregou. Jesus falou antes de Judas trair. Tudo que Jesus fala, ele fala antes do acontecimento. Então tudo que Jesus fala, acontece. Isso é incontestável. Nós temos um imenso valor. Eu não sei se alguém não te deu o valor devido. Não se importe, porque além do valor humano, existe um valor que Jesus incontestavelmente já declarou sobre você. Você é tão valorosa, você é tão valoroso, ao ponto que Jesus se doou para morrer e para ressuscitar, para dizer para você: eu te amo e por você eu faço tudo o que for preciso. Que algo valoroso Jesus viu em nós, ao ponto de se entregar. Às vezes a gente ora, chora, fica constrangido e diz: o que ele está vendo de tão valoroso? Sabe o que é isso? É porque Satanás ama tirar valor às coisas que Deus dá valor. E aí Satanás quer colocar um sentimento de culpa. Quando falhamos por um momento, que já oramos pedindo perdão, Deus já perdoou, já liberou. E aí Satanás quer colocar o sentimento de culpa, para você não se sentir valorizado, para você não se sentir amado, para você não entender porque a cruz é tão valorosa. Eu quero te falar, a cruz foi muito valorosa, mas maior do que a cruz é a sua vida, porque Jesus se entregou na cruz, não foi porque ele queria ir para a cruz, para ter lá, sabe, um momento de bope, é porque Jesus foi com propósito, com intenção, e a intenção da cruz era sepultar os seus pecados e ressuscitar contigo ao terceiro dia, como prova de amor, que você é alguém super, hiper, mais do que valoroso. Por isso que não tem como calcular esse valor, porque de fato é incontestável o ato de amor que Jesus fez por mim e por você. Eu quero te mostrar mais um momento incontestável que Jesus na terra falou e depois aconteceu. Você lembra que quando começamos a ler Atos capítulo 1, versículo 4, ele fala assim: determinou Jesus que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Nesse momento Jesus já estava dizendo para eles: não saiam de Jerusalém, porque vai vir uma promessa sobre vocês, e vocês vão experimentar o Espírito Santo, serão batizados no Espírito Santo. Jesus falou em Atos 1. Lá em Joel já falava de ser cheio do Espírito Santo. E agora, se você perceber, em Atos 2, o que é que acontece em Atos 2? Aqueles que ficaram em Jerusalém experimentaram estrondosamente de um som que ouviram dos céus,
semelhante a um vento impetuoso. E diz que eles viram línguas repartidas de fogo entre eles. E logo depois eles foram cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo. Porque tudo que Jesus fala acontece. Jesus prometeu Pentecoste e Jesus aconteceu se manifestando com o Espírito Santo em Pentecoste. Jesus prometeu que ele iria na terra sofrer traição, iriam negar, os próximos iriam morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. E assim mesmo aconteceu. Então tudo que Jesus fala, acontece. E a terceira evidência e última. Jesus, ele tem uma promessa. E essa promessa que Jesus tem é a promessa da sua volta. Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês desamparados. Eu vou voltar para o Pai. Mas vocês vão ficar com o Espírito Santo, o Consolador. E eu também faço uma promessa, que eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar minha igreja. Eu vou voltar para te buscar, porque a terra pode ser boa, mas há um lugar melhor, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração do homem, mas há uma nova Jerusalém, há mansões celestiais, e é para lá que eu vou voltar para te levar. Você acha que um Jesus que falou que ele iria morrer, ressuscitar, antes de acontecer e depois acontece. O Jesus que prometeu que o Espírito Santo seria nosso Consolador, nos encheria do Espírito Santo e depois acontece. Ele vai falhar nessa última promessa? Declare comigo: Jesus é incontestável. Jesus é incontestável. Tudo que Jesus fala acontece. Tudo que Jesus promete, acontece. Eu sei que estamos enfrentando dias muito difíceis. Dias muito difíceis. Mas a promessa de Jesus é que em todos esses dias difíceis, Ele não nos deixaria só. A promessa de Jesus é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode vir momentos difíceis, pode vir momentos bons. Em todos eles você nunca estará só, porque Jesus prometeu e Ele cumpre o que Ele prometeu e Ele está contigo em qualquer momento. Bispa, mas essa situação parece que é maior do que eu. Você não vai ser consumido por essa situação, porque quando as suas forças se esgotar, você vai evidenciar a presença de Jesus que está com você, e na sua fraqueza virá o poder de Deus. Diga ao fraco: eu sou forte. É possível, é sim, em Jesus você superar qualquer obstáculo, porque Ele está contigo, e nem no momento mais difícil Ele vai pular do barco. Ele vai te abraçar, te colocar no colo se for possível, mas Ele não vai te deixar só. Aleluia! Os céus já estão dando sinais da volta de Jesus. A terra com suas pragas e pestes, reinos e nações em guerra. A natureza tem mostrado os sinais da volta de Jesus. Então, para que duvidar? Para que se permitir que um pensamento duvidoso lhe coloque para baixo? Nessa manhã, Jesus está lhe dizendo claramente: é tempo de ressurreição. Quando eu ressuscitei, ali foi uma prova incontestável para dizer para você: valide tudo que eu prometi para a tua vida, porque nenhuma das promessas vão ficar sem se cumprir. Se a morte, que foi o pior inimigo a ser vencido, Jesus venceu, então não tem nenhuma adversidade que poderá paralisar o poder de Jesus na tua vida, na tua casa, na tua família, nesta igreja, na cidade, nas nações, porque Jesus é incontestável. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e tudo que Ele fala vai acontecer. Amém.
Você se sente protegido nesse Jesus? Diga amém. Vai ser a confiança na promessa de Jesus, que nesses dias vai fazer toda a diferença. Você pode falar comigo, a confiança na promessa de Jesus vai fazer toda a diferença. Quem confiar em Jesus, talvez até mesmo como Tomé, que estava um momento cético, esperando os sinais, porque Jesus está dando os sinais. Jesus está mostrando para os céticos e para os que não são, para os que creem, que Ele vai cumprir a sua promessa. E uma linda promessa que Jesus fez para nós é que aquele que estivesse nele teria vida e vida com abundância. Jesus não lhe prometeu uma vida mais ou menos, uma vida raquítica. Jesus lhe prometeu uma vida abundante. Então despreze as vozes barulhentas que tentam atrapalhar de crer na promessa, e creia que Jesus, tudo que promete acontece, e Ele te dará uma vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Jesus prometeu algo a seu respeito? Prometeu? Então fica tranquilo, Jesus vai cumprir a promessa. Ele nunca falou nada e ficou sem acontecer. Se Ele prometeu, Ele vela pela sua palavra. Não desanime, olhe para o seu irmão aí e diga, não desanime. Fale, não perca a esperança. Preste atenção. Jesus falou, está garantido. Jesus falou, está garantido. Preste atenção. Se nem a morte prendeu Jesus, sabe, nenhum túmulo, como é que qualquer coisa vai prender as mãos do seu mestre para cumprir as promessas que ele já declarou que vai acontecer na tua casa, na tua vida? Também fez um Instagram, sozinho. Quando chegou esses dias, queridos, eu fiquei impressionada. Ele colocou lá no Instagram dele um vídeo da Páscoa. Depois olha lá, viu? Benjamin, acho que ele botou o nome dele Benjamin 124, um negócio desse. Que o nome dele tem muitos nomes parecidos e foi bem difícil conseguir, né, colocar lá. E aí, Benjamin colocou um vídeo da Páscoa. E aquele vídeo da Páscoa eu achei muito interessante. É falando a linguagem das crianças sobre Jesus, a ressurreição. E o que me chamou muita atenção é que Benjamin depois colocou uma frase só. E colocou assim: Páscoa não é somente ovo. Páscoa é Jesus, é Deus. Eu falei, olha. Porque para uma criança entender que nesse tempo, né, são tantos ovos de chocolate gostosos. São tantos chocolates, sabe? As caixas de bombom ficam... até barra de chocolate nesse momento, né, se esgota. Mas eu fiquei olhando e eu falei, meu Deus, eu não orientei, eu nem falei. Meu filho está entendendo, e ele colocou que Páscoa não é somente ovos da Páscoa, e não tem nada a ver, sabe, o vídeo com Páscoa de ovos. E ele foi e complementou colocando isso, que Páscoa era Deus, que Páscoa era Jesus. E eu fiquei muito feliz. E eu falei assim, Jesus, que coisa linda, o que é que está acontecendo? E Jesus me lembrou, lembra de tudo que eu falo, acontece. E eu falei que os filhos seriam herança do Senhor. Ele diz que os filhos serão herança do Senhor. Então, enquanto muitos estão propagando a terra, seu filho vai propagar os céus, porque ele é minha herança. Porque o Senhor diz, bendito todas as famílias na terra por meio de Abraão. Então a sua família é uma família bendita. Se está desarrumada, segura firme na promessa de Jesus, porque Ele vai manifestar na sua família
ser uma família bendita. Fique de pé nessa hora. Creia, confie. Não é porque a promessa ainda não aconteceu que isso indica que ela nunca acontecerá. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim para ele: não é porque aquela promessa, fale aquela mesmo, que parece que nunca vai acontecer. Não é porque ela não aconteceu que ela não vai acontecer. Porque a promessa que Jesus fala está garantida o acontecimento. Aleluia! Jesus é incontestável. O futuro que Jesus planejou para você é incontestável. As promessas de Jesus para você é incontestável. Não se preocupe. Jesus, Ele é aquele que promete e cumpre. Nem a morte o paralisou, nem o túmulo conseguiu prender Jesus.